Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre possa estar conosco em mais esse momento. É com alegria que a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza mais um momento de estarmos conectando, nos conectando com os nossos irmãos, chegando aos lares de cada um dos irmãos que acompanham esse trabalho que ora estamos dando início. Convidamos os nossos irmãos para, como de praxe, numa atividade espírita, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior, pedindo o amparo, a assistência para a nossa reflexão, que possamos estar harmonizados, receptivos, aptos a receber as reflexões que a doutrina espírita nos proporciona através da Sociedade Espírita Jesus. E em nome de Deus, em nome de Jesus, então, damos por aberto esse momento de reflexão, esse momento de estudo. Então, como dissemos, meus irmãos, é com alegria que estamos nos reencontrando para mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizado. E o tema que nos foi proposto para hoje é aflição. A referência, né, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, está lá no item 31 da obra Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A passagem evangélica a qual nos referimos, ela nos diz o seguinte: olhai por vós mesmos, está em João, capítulo 1, versículo 8. Então, esta passagem, ela vem nos trazer reflexões. Emmanuel, como vimos na referência, vem nos trazer reflexões sobre essa passagem, vem elucidar. E a gente observa que é uma frase pequena que vai dar motivo, vai dar razão a uma enorme reflexão, a um desmembramento que nos possibilitará o entendimento de uma forma mais ampla, de uma forma mais aprofundada daquilo que João traz em seu evangelho, então, na referência citada. Então, antes de mais nada, antes de abordarmos propriamente o tema, é interessante a gente analisar a definição do tema, daquilo que é definido como aquilo que será refletido. Então, a aflição, do latim afflictione, agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor. São definições que podemos dar, que o dicionário nos proporciona como definição para o termo aflição. Então, a nossa reflexão, meus irmãos, ela vai nos dar a oportunidade de aprender a lidar com as aflições, a como encararmos essas aflições, que, como vimos, as aflições, né, que fazem parte da vida de quem habita um mundo de provas e expiações como nós. Então, como a gente viu inicialmente, a aflição como dor, como dificuldade, enfim, as atribulações que a vida nos apresenta ao longo de uma reencarnação, né? Então, o benfeitor vai nos trazer elucidações, vai nos trazer reflexões a respeito de como lidarmos com estas situações de dificuldades. E Emmanuel, o nosso benfeitor, que possibilita através da obra citada, né? Ele vai nos dizer que cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito
atuante na contabilidade da vida. Então, na realidade, ele aqui nesse parágrafo, ele vai nos dizer que é a oportunidade que temos pela bendita oportunidade que o Pai nos dá de nos reajustarmos com as leis de Deus, pelos equívocos cometidos. Então, ela nos expressa o passado, né, renascente, ou nos define o débito atuante na contabilidade de vida. São as nossas dívidas, as necessidades de passarmos por dificuldades correspondente a ações realizadas em contrariedades com a lei de Deus. Porque a doutrina espírita é muito clara no aspecto que diz respeito à lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que a cada ação realizada corresponde a uma reação correspondente à ação. Se essa ação for no sentido do bem, naturalmente a reação será no mesmo sentido. Sendo no sentido do mal a ação, consequentemente as consequências serão as atribulações, as dificuldades, enfim, tudo aquilo que diz respeito à consequência da ação realizada. E o benfeitor segue a nos elucidar, dizendo que aqui é a enfermidade, que o tempo trará inevitável, quando preciosa ao campo de nossos impulsos inferiores. Então, ele vem nos dizer que, em alguma situação, é a enfermidade, né? A consequência daquilo que realizamos em termos dos nossos desequilíbrios, das nossas ações em contrariedades com a lei de Deus. E ele segue a nos dizer que ali é a condição social, repleta de espinhos em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Então, haverá aquelas situações em que as enfermidades, enfim, a enfermidade, as doenças serão as consequências. Ali, como ele nos diz, em outras situações, é a condição social na qual nós retornaremos a uma existência física, enfrentaremos durante uma existência física, né, repleta de espinhos, de dificuldades, muitas vezes as faltas daquilo que muitas vezes é necessário, mas que, naturalmente, temos que ter o bom ânimo, temos que ter a resignação e o desejo de fazer esse enfrentamento. E ele segue a nos dizer que acolá é o templo doméstico, transformado em local de angustiosos padecimentos, juntando-nos às emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência. Então, haverá situações em que o lar, o templo doméstico, se transformará em local angustioso, de padecimentos, né, de divergências, de conflitos, enfim, de aflições, de adversidades que se fazem necessárias para fazer com que, como nos é colocado pelo benfeitor, juntando, né, as emoções e as ideias, fazendo esse juntamento entre aqueles que compartilham aquele mesmo lar, para que a simplicidade nos retorne à existência. E a simplicidade, como o mestre sempre colocou, como ele sempre deu ênfase, é fundamental para que possamos buscar a nossa felicidade, para que possamos buscar o nosso crescimento, a nossa evolução. Porque a própria doutrina espírita já nos diz que a felicidade, naturalmente, que habitando o mundo de provas e expiações, não podemos almejar a felicidade plena, mas já é um motivo de felicidade em termos morais, a consciência tranquila, e em termos materiais, as necessidades básicas, né, que muitas vezes fará falta dependendo da situação, principalmente caracterizada pelo uso que venhamos a ter feito em outros momentos da nossa caminhada em relação àqueles recursos materiais que o Pai disponibilizou para que pudéssemos exercer a nossa caminhada.
Então, em algum momento, será essas dificuldades que teremos que enfrentar, caracterizadas pelas vicissitudes, enfim, pelas provações, pelas dores, os sofrimentos, né? As aflições, de uma forma geral, que é o nosso tema ao qual estamos refletindo. Aí ele segue no seu raciocínio nos dizendo que além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros antes de cogitar a nossa própria felicidade. E o benfeitor, então, vem nos elucidar que, além, né, em outras circunstâncias, em outras situações, é a tarefa, né, representativa em que o estandarte, a bandeira do bem comum, do servir a todos, em não nos preocuparmos única e exclusivamente conosco, vai ser um ideal a ser alcançado, a exigir de nós, né, os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, algo que nós temos muita dificuldade de realizar, a renúncia de nós mesmos em benefício dos nossos irmãos de caminhada. Então, vai estar nos reclamando, né, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar a nossa própria felicidade. E quanto é difícil nós pensarmos primeiro no nosso semelhante, né, antes mesmo de pensar em nós. Há uma tendência nossa, caracterizada pelo egoísmo, aliás, muito enfatizada pela doutrina espírita, como um dos principais inimigos, um dos principais obstáculos para a nossa evolução, o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo, nessa circunstância que o benfeitor nos coloca, fica muito bem caracterizada quando é um dos fatores muito que deve ser muito colocado em evidência a partir daquilo que o mestre sempre nos diz, a necessidade para a nossa evolução, para a nossa felicidade, para a nossa salvação, né, ser a caridade, ou seja, o trabalho em benefício dos nossos semelhantes, antes mesmo de pensarmos no nosso próprio benefício, na nossa própria felicidade. Então, há a necessidade que venhamos a buscar esse objetivo, a buscar alcançar esse objetivo como um recurso necessário para que possamos verdadeiramente edificar a nossa felicidade, a partir da semeadura da felicidade do nosso semelhante, e a nossa virá como consequência da ação realizada. E Emmanuel segue a nos elucidar, dizendo que em toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Então, o benfeitor, ele vem nos dizer que sempre que a criatura humana, numa situação de aflição, quando vista, quando percebida como um ensinamento bendito, como uma oportunidade que o Pai nos dá de refazimento diante de suas leis, ela nos proporciona as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior, para que venhamos a nos melhorar, a nos transformar, a nos tornar espíritos melhores, que é o grande objetivo nosso na nossa reencarnação, nas reencarnações, melhor dizendo, porque cada uma delas é a possibilidade de crescimento, é a possibilidade que o Pai nos dá de nos melhorarmos, e assim, numa caminhada contínua, né, buscarmos a nossa transformação moral a partir, então, da observação, percebendo que, ainda que habitando o mundo de provas e expiações, enfrentando essas expiações, essas adversidades, possamos bem entender como aquele medicamento amargo que tem o objetivo de nos conduzir ao caminho do bem, de exercer a cura que tanto precisamos, principalmente no aspecto espiritual das nossas enfermidades morais.
Entretanto, segue o benfeitor, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Então, o benfeitor vem nos dizer que nós mesmos somos os grandes obstáculos para a nossa caminhada. Naturalmente, obstáculos caracterizados pelas nossas imperfeições, pelas nossas deformidades morais, é o grande obstáculo, somos o grande empecilho, como nos é colocado pelo benfeitor, de vez que estamos sempre interessados na deserção, em não seguirmos na caminhada, na busca da evolução, da deserção do trabalho difícil, né? A tendência nossa é a comodidade, é trabalhar naquilo que seja confortável, que não que não despenda em esforço a cumprir aquela tarefa. Então, esse trabalho que, se exercido com afinco, com determinação e com vontade, ele nos conferirá, ele nos proporcionará o tesouro da experiência, do crescimento, da evolução, da nossa transformação moral. Então, ele segue a nos dizer que somos transfugas, ou seja, desertores do dever. Nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando causas e moratórias, como o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à recuperação de nós mesmos. Então, é aquilo que o benfeitor vem nos trazendo, aquilo que temos salientado, né? A nossa possibilidade, a nossa necessidade de não fugirmos às nossas responsabilidades, fazermos os enfrentamentos às nossas imperfeições, enfrentando as adversidades, enfrentando as aflições com fé, com coragem, entendendo, sem a reclamação que é própria de cada um de nós, sem a transferência da responsabilidade, seja para Deus, nosso Pai, ou mesmo para o nosso semelhante que está conosco na caminhada, mas assumindo essa responsabilidade e entendendo que essas dificuldades têm o objetivo de nos reconduzir ao caminho do bem, tem o objetivo de nos aproximar do nosso Pai, de nos aproximar do nosso Mestre Jesus. Então, ele segue a nos dizer que é importante que saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando a aflição construtiva da jornada, abraçando, então, na aflição da construtiva da jornada, um medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Então, a afirmação do mestre, do benfeitor Emmanuel, as afirmações dele são nesse sentido, que temos que valorizar a oportunidade de crescimento para um mundo maior, para nos tornarmos espíritos melhores. Então, abraçando a aflição construtiva, e aqui entra um aspecto fundamental, abraçando a aflição construtiva, numa demonstração de que as aflições, elas não são castigos, elas são oportunidades de crescimento, oportunidades de evolução, onde o benfeitor considera um medicamento capaz de operar-nos a própria cura, a cura das nossas imperfeições morais. Então, vejamos o quanto é importante a gente observar de uma forma diferenciada a questão da dor, das aflições, a questão dos sofrimentos, enfim, das adversidades que cada um de nós temos que enfrentar. E é importante que a gente perceba que a aflição é inerente, não é, como é que vamos dizer assim, algo específico para alguns, todos nós que habitamos, como dissemos, um mundo de provas e expiações, temos que passar pelas aflições
como recursos necessários ao nosso refazimento, porque somos todos imperfeitos. Uns é de uma natureza, outros é de outra, como vimos, como o benfeitor nos colocou, em determinada circunstância é enfermidade, outras é a condição socioeconômica, enfim, a diversidade é enorme, mas são necessárias e é importante que a gente, como a gente enfrenta essas adversidades, porque ali está a grande oportunidade de cura. E ele segue a nos dizer que é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Vejamos que, a partir do momento que a gente trabalha bem essa situação se transforma naquele roteiro de luz, naquele roteiro que ilumina a nossa caminhada, né? Nos proporcionando uma grande oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação moral, que é a luz que o benfeitor se refere. Então, e ele segue a nos dizer que, colocados deste modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos conservar as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. E ele conclui a sua reflexão nos colocando exatamente dessa forma, que usemos constantemente a chave do sacrifício, ou seja, aquilo que ele já tinha colocado antes, que é esquecendo muitas vezes de nós mesmos, né, e nos disponibilizando ao auxílio, ao amparo daqueles que estão conosco na caminhada. Essa é a grande receita para que possamos, como nos disse o mestre, fora da caridade não há salvação, para podermos edificar a nossa felicidade. A vida, meus irmãos, é como um grande canteiro, em que só colheremos se verdadeiramente semearmos, se exercermos a semeadura correta nesse grande canteiro da vida. O que seriam essas sementes? As boas ações, que são os fatores que nos gerarão os frutos correspondentes àquilo que todos nós aspiramos. As ações contrárias à lei de Deus, caracterizada pelas más sementes lançadas nesse canteiro, com certeza é a semeadura da nossa infelicidade. Então, para que possamos ser felizes, que possamos edificar a nossa condição de espíritos melhores, é necessário que, com a reflexão que realizamos, buscar as ações edificantes, as ações em conformidades com a lei de Deus. Porque os benfeitores já nos disseram e estão sempre a nos dizer, a nos informar. Se as nossas ações fossem sempre, todas elas, em conformidades com a lei de Deus, nós seríamos felizes. Nós vivenciamos essas aflições, as dificuldades, porque alternamos boas ações com ações pouco edificantes. E a tendência é que, muitas vezes, a grande maioria das ações nossas sejam em contrariedade com a lei de Deus. Então, outra razão não é para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para as nossas aflições, é exatamente a postura que temos em relação a como realizamos a semeadura na busca da nossa felicidade. Nós gostaríamos, então essa foi a reflexão, né, que Emmanuel nos proporciona através da passagem evangélica de João, onde ele nos recomenda a olhai por vós mesmos, que Emmanuel elucidou para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. Então, meus irmãos, essa foi uma das razões da vinda do Mestre Jesus à Terra, né? Compartilhar conosco a sua experiência de espírito superior, que já era o Mestre, a fim de que cada um de nós pudesse trilhar nos caminhos do mundo roteiros mais serenos, uma caminhada mais suave, apesar
de todas as lutas intensas. Então, não tenhamos a menor dúvida de que o Pai, Deus, nosso Pai, enviou Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia, exatamente para nos mostrar, através dos seus evangelhos, o caminho correto para que venhamos a edificar a nossa felicidade. E é importante que a gente tenha certeza de que não só nos deixou o caminho, nos mostrou o caminho, assim como ele exemplificou, porque tem um ditado popular que diz, né, que a palavra convence, mas que o exemplo arrasta, e o mestre nos deixou esse exemplo. Então, basta que nós queiramos verdadeiramente edificar a nossa felicidade e seguir esse roteiro que nos leva à condição de nos tornarmos espíritos melhores, espíritos mais felizes. Então, por isso, ele disse já ali, próximo à sua crucificação, ali próximo à sua crucificação e a última ceia com os discípulos. Diz a eles, aos seus discípulos e a todos nós, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos disse o Mestre. O Mestre tinha, pela condição elevada que ele possui, né, e ele já possuía na época em que esteve encarnado entre os seres humanos, entre os homens, né, da época do Mestre. Então, ele nos recomenda bom ânimo, porque no mundo encontraríamos as aflições. Ele sabia a nossa natureza, e naturalmente alguém imperfeito não vai sempre agir em conformidade com as leis, e por conseguinte as aflições estarão presentes na caminhada daqueles seres que contrariam as leis de Deus. Então é importante, porque o Mestre veio e já nos fez essa afirmação, prevendo essas dificuldades que seriam inerentes a cada um de nós. Então, Jesus, ele queria compartilhar aquilo tudo conosco, não apenas em termos de lições faladas, mas, acima de tudo, na vivência que manteve durante o período que esteve entre nós. Então, é aquilo que dissemos, ele não veio apenas nos mostrar o caminho, nos dizer qual era o caminho que tínhamos que seguir. Ele exemplificou. E isso, a partir desta exemplificação, com toda certeza, fica com um peso muito maior, muito mais com capacidade, um poder de nos convencer a partir da sua exemplificação, né? Então, um dos objetivos fundamentais seus era justamente ensinar-nos esse caminho de manter a paz, apesar das aflições serem inerentes a quem habita um mundo de provas e expiações. É como dissemos, apesar de habitarmos um mundo de provas e expiações, que a gente possa bem compreender a razão das aflições, das dores, das dificuldades enfrentadas, não nos revoltando contra Deus, nosso Pai, contra aqueles irmãos de caminhada. São necessidades, são oportunidades de crescimento, são oportunidades de evolução, de nos transformarmos para que, como dissemos, o objetivo maior, a nossa transformação moral possa ocorrer. E ela é importante que a gente tenha consciência que ela é gradual e deve ser contínua, porque, na realidade, como dissemos anteriormente, a razão de estarmos numa existência física é exatamente essa, é a oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação moral, seguindo sempre como recurso os ensinamentos que o Mestre nos deixou em seus evangelhos, além, como dissemos, da exemplificação que ele nos oportunizou. Então, que devemos conservar o bom ânimo ante as tribulações, assim como ele, ainda que em menor escala, possamos também vencer os propósitos que nos trouxeram novamente à existência física. Vencer, meus irmãos, a nós mesmos, as nossas imperfeições, e esse é o grande objetivo,
E se a gente parar para pensar, normalmente estamos envolvidos em lutas, muitas vezes, de ideias, de ideais, enfim, contra os nossos semelhantes. E as lutas que devemos empreender na atual reencarnação é a luta contra as nossas imperfeições, contra aquilo que em nós ainda se caracteriza como obstáculos para a nossa evolução. Então, para concluirmos, que possamos cumprir os objetivos que delineamos juntamente com os benfeitores espirituais, quando para cá, em uma nova experiência reencarnatória, nós nos propusemos a essa reencarnação, que este verdadeiramente seja o nosso grande objetivo, cumprir aquilo que nos propusemos. Há a questão do esquecimento, né, que em relação a aquilo que já aconteceu conosco, mas é importante que a gente, com base naquilo que o Mestre nos deixou, como recursos necessários para que possamos evoluir e cumprir esses objetivos programados com os benfeitores espirituais no processo de programação do planejamento reencarnatório, possamos verdadeiramente buscar aquilo que possa nos proporcionar nosso crescimento, principalmente naquilo que o Mestre deu tanta ênfase, através da caridade. Não apenas aquela caridade material, mas principalmente a caridade moral que qualquer pessoa, qualquer ser humano tem condições de realizar, onde ele não pode alegar que não pôde exercer a caridade porque não tinha recursos materiais. E verdadeiramente, não que a caridade material não seja importante, ela tem a sua importância, mas verdadeiramente, se conseguirmos exercer a caridade que não implica em nenhum recurso material, essa verdadeiramente é aquela que nos impulsiona a nossa condição de nos tornarmos espíritos melhores. Era, meus irmãos, o que tínhamos para a nossa reflexão de hoje. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade. E que possamos, desta reflexão, tirar ensinamentos que nos auxiliem a seguir em frente na nossa caminhada. Uma boa noite a todos, que a paz permaneça com todos nós, hoje e sempre.